Paz do Senhor Jesus, amada igreja e meus irmãos, eu trouxe aqui hoje para os irmãos uma palavra de reflexão, uma palavra que possa nos trazer à memória algo da parte de Deus. Eu estava pensando comigo aqui de não gravar mais vídeos falando do amor de Jesus, colocar nas redes sociais. Eu já não ia mais fazer. Mas o Senhor, por esses dias, Ele tem me tocado, tem falado muito ao meu coração, que eu não posso ficar assim em silêncio, né? Ficar sem falar do amor de Jesus, porque tem pessoas muitas vezes que precisam ouvir palavras, precisam ouvir, precisam nos ver, olhar para nós e sentir coragem de fazer o que estamos fazendo. Claro, não é fácil estar nas redes sociais, colocar a sua voz, o seu rosto, a sua imagem, né? E expor nas redes sociais. Mas, porém, se nós formos ver por esse lado e nos preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, nós não fizemos nada, né? E ficamos escondidos, ficamos na caverna, ficamos por detrás dos holofotes, por detrás de muitas vezes pequenas coisinhas que colocamos na rede. Às vezes queremos falar de Jesus e ficamos colocando apenas palavras, dizeres. Hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos que se encontra no livro de Marcos, no livro de Marcos 15, 16, por ali, 42, que fala assim no livro de Marcos 15, 42. E chegando à tarde, portanto, era dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Chegou José de Arimateia, senador, homem honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A palavra de Deus fala sobre este homem, José de Arimateia. Ele se chamava José. Arimateia quer dizer o nome da cidade onde ele morava, cidade de Arimateia. A palavra de Deus vai dizer que José era um homem rico, era um homem bem-sucedido, era um homem que tinha posição, era um homem que tinha status. Também vai dizer a palavra de Deus que ele era um homem dono dos sepulcros, né? E a palavra de Deus também fala de um homem chamado Jairo. Jairo também era um homem rico, chefe da sinagoga. Era um dos homens mais influentes naquela época. O que eu quero dizer sobre esses dois homens? José de Arimateia, ele vivia próximo a Pilatos, né? Ele era um conselheiro de Pilatos. Mas, até a morte de Jesus, até a crucificação de Jesus, não se sabia que José conhecia Jesus. Que José, muitas vezes, ele ia à noite ter com Jesus, para não ser visto, né, por medo de perder o seu cargo, por medo de perseguições. E Jairo também. Jairo não podia chegar perto de Jesus e nem expor que ele era seguidor de Jesus, que ele conhecia Jesus. Também pela sua influência, né? Só que ali também fala na palavra de Deus que teve duas situações que exporam esses dois discípulos. Sim, eu falo discípulos, sim, porque eles eram discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus ocultamente.
Eles não contavam para ninguém que eles conheciam Jesus. Ninguém sabia que eles tinham intimidade com Jesus. Jairo se obrigou a expor que conhecia Jesus quando sua filha ficou doente. Quando ele viu que o seu bem maior, o seu bem mais precioso, estava doente, estava enferma a ponto de morrer, ele esqueceu tudo, esqueceu o seu status, esqueceu a sua posição, esqueceu o seu lugar de honra, esqueceu quem ele era e correu para Jesus. Pedi que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. Um momento histórico muito importante, muito bonito, quando a gente se vê encurralado e daí a gente esquece tudo, esquece quem somos. E a primeira coisa que vem na mente é pedir socorro para aquele que é dono de tudo, da vida e da morte. Mas a parte mais importante desse tema é José de Arimateia. José de Arimateia viu que quando todos abandonaram Jesus, quando ninguém mais queria estar perto de Jesus, quando Jesus foi esquecido, foi abandonado por todos na cruz do Calvário, precisava tirar Jesus da cruz, precisava tirar Jesus do madeiro, e só estavam ali as mulheres chorando, né? E José de Arimateia, ele teve uma atitude esplêndida. Ele sabia que ele tinha poder, que ele tinha status, que ele tinha dinheiro. Então ele não pensou duas vezes, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Porque ele sabia que ele podia fazer isso, porque a sua demanda, o seu status lhe dava esse direito. Mas ele não pensou também duas vezes em chegar em Pilatos e dizer, olha, eu quero o corpo de Jesus, eu preciso tirar ele de lá. Né? Pilatos poderia perguntar para ele, tá, mas tu conhece Jesus? Tu conhece esse cara que está lá? Ele já está morto? Pilatos perguntou para ele. E ele disse, sim, já está morto. Para você ver que até nesse momento ninguém sabia que José conhecia Jesus, né? A não ser o próprio Jesus. E ele pede, né, para retirar o corpo de Jesus, e ele foi cuidadoso, ele retirou o corpo de Jesus de lá do madeiro, entregou para as mulheres, mas ele fez questão de comprar roupas, comprar linhos novos para envoltar o corpo de Jesus, envolver o corpo de Jesus para o sepultamento, né? Foi um ato esplêndido, porque ele também esqueceu tudo, a sua honra, o seu status, para se preocupar com Jesus. Ali ele mostrou que ele era realmente um discípulo de Jesus, embora todo esse tempo ele estava oculto, né? Em todo esse tempo ninguém sabia que ele seguia Jesus. Muitas vezes a gente deixa de seguir Jesus, ou diz que conhece Jesus, sabemos que ele existe, sabemos que ele é o Deus maior, mas ele fica só escondido dentro do nosso coração. Muitas vezes temos vergonha de falar do amor de Jesus, temos vergonha de dizer que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Salvador da nossa vida, temos vergonhas de colocar nas nossas redes sociais palavras que falam de Jesus. Não passamos na rua e não falamos do amor de Jesus para ninguém por vergonha. Será que nós também não estamos sendo um discípulo oculto de Jesus? Ou vamos esperar uma hora difícil, né? Quando está tudo mal, quando está tudo se perdendo, quando está tudo atribulado, para dizer, não, realmente eu creio em Deus, realmente eu creio em Jesus, realmente eu preciso dele. Eu confesso para os irmãos que eu não queria mais fazer lives, fazer esses vídeos, né? Não é live, é vídeo, falando do amor de Jesus. Mas Jesus hoje de manhã me falou forte no meu coração essa palavra. E para mim não importa o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. O que importa é falar do amor de Jesus, falar que ele é o verdadeiro Deus, que ele é o Deus que tudo pode, que ele nos salva, que ele nos liberta, que ele transforma a nossa família, que ele protege a nossa família, que ele nos guarda, que ele é o Deus maior.
não devemos ocultar, não devemos nos esconder que somos discípulos de Jesus. Pedro andou o tempo todo enquanto Jesus estava na terra, Pedro andava com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus, viu as proezas de Jesus, andava com ele, comia com ele, dormia ao lado dele. Mas quando Jesus foi crucificado, perguntaram para ele, uma mulher perguntou para ele: tu não és um deles? Tu não estava com ele? Tu não andava com ele? E ele disse: não, nem conheço. Tá certo? Pedro estava com medo, estava apavorado com o que estava acontecendo, porque agora Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava sendo morto, estava sendo condenado. Pedro estava com medo, sim, entendemos isso. É uma lógica, né? A pessoa que ele mais admirava, a pessoa que ele mais confiava, de repente agora estava indo para o matadouro, para o madeiro, estava sendo crucificado. Mas voltando para o dia de hoje, será que nós temos coragem de encarar e dizer: não, eu sou um discípulo de Jesus, eu sirvo a Jesus, Jesus é o rei da minha casa, Jesus é o rei da minha família, na minha casa e na minha família Jesus tem lugar de honra. Amém? Graça e paz. Que Deus possa abençoar a vida de cada um com essa palavra. E se você foi abençoado, se você gostou dessa palavra, meu irmão, minha amiga, meu amigo, não se acanhe, compartilhe, seja um discípulo de Jesus. Amém?